Então quer dizer que os brasileiros ficam muito chateados quando uma pessoa faz uma dessas coisas. Imagina então se fizer todas juntas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Há quanto tempo que eu não apareço aqui, mas é porque fiquei doente durante as últimas 2 semanas, agora já estou me recuperando. Vamos continuar com a produção normal dos vídeos aqui do canal, espero que vocês entendam. Então vamos ver hoje as 10 coisas que mais irritam ou deixam nervosos os brasileiros. Coisa que se você for no Brasil, se no caso você for um estrangeiro, não pode fazer nenhuma dessas coisas. Hei de comentar também durante o vídeo se eu já fiz uma das coisas e qual foi a reação do povo brasileiro. Vai ser um vídeo muito interessante. Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Neste vídeo eu vou falar sobre 10 coisas que irritam os brasileiros. Não saia daí. Essa eu quero ver, não vou sair mesmo. Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-los a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrasilian.com/free. Vamos então começar nossa lição. Hoje vamos falar sobre coisas que você não deve fazer no Brasil, a menos que você queira irritar os brasileiros. Como você sabe, brasileiros geralmente são pessoas alegres e descontraídas, mas algumas coisas nos irritam profundamente. Eu fiz uma lista de coisas que incomodam brasileiros para você não cometer gafes quando for ao Brasil. Vamos lá. Número 1. Presumir que brasileiros falam espanhol. Gente, no Brasil não se fala espanhol. Então, por favor, não vá ao Brasil achando que você vai conseguir se comunicar em espanhol. Isso é porque o Brasil está rodado de países que falam espanhol, né? Então é normal que alguns confundam, mas acho que são mais pessoas da Europa e alguns americanos, precisamente do país Estados Unidos da América, né? A maioria dos brasileiros considera isso ofensivo. É claro que alguns brasileiros falam espanhol, assim como alguns falam inglês, francês e muitas outras línguas. Mas se você presumir que brasileiros falam espanhol porque estamos na América Latina, você vai ofender muitas pessoas. Apesar de serem línguas parecidas, o português e o espanhol não são a mesma coisa. Se você precisar se comunicar em espanhol, você deve primeiro perguntar em português se a pessoa sabe falar espanhol. Por exemplo, você pode dizer: desculpe, eu não falo português. Você fala espanhol? Se você explicar que não sabe falar português e perguntar se pode falar espanhol, tudo bem. As pessoas vão perceber que você está sendo respeitoso e vão tentar se comunicar com você. Número 2. Criticar o Brasil. Esse aqui eu caí. Cuidado, brasileiros adoram criticar o Brasil, mas não aceitam críticas de estrangeiros. Na nossa opinião, só brasileiros podem reclamar do Brasil. É como... Tem razão, sim, tem razão. Antes de continuarmos com o vídeo, quero deixar um comentário aqui. Essa aqui eu senti na pele, por quê? Porque quando eu estava no aeroporto, perdi, acho que não sei, já tinha perdido 2 voos, mas eram da mesma companhia aérea, não vou mencionar o nome aqui. Então, no terceiro eu já estava muito chateado. E quando fui para lá, acho que, eu xinguei no vídeo, nem não as pessoas que estavam lá, no caso, não foi xingamento diretamente para eles, assim, foi um xingamento interpessoal, foi um xingamento intrapessoal, então foi comigo mesmo, desabafando aí, e falei que eram por ignorância, né, por descaso, bem dizer,
perdi aquele voo e tal, mesmo sendo uma crítica que de fato é verdadeira. Os brasileiros não gostam que um estrangeiro critique o Brasil, daí muita gente comentou um monte de coisas, até inscritos fiéis do canal, outros me disseram que aqui nós não gostamos que você critique, então vai criticar lá o seu país na África, muita coisa assim, mas eu entendi, sim, é uma coisa normal, é normal vocês não querer, né, que outros critiquem o Brasil como se fosse vossa casa. Não quer para alguém vir na sua casa opinar, sei lá, essa TV deveria estar desse lado, esse teto tinha que ser azul, parede branca. Entendo. Ou, por esse exemplo, ponto. uma mãe que pode apontar os defeitos dos seus filhos, mas não aceita que ninguém fale nada negativo deles. Exatamente. Você vai ouvir muitos brasileiros reclamando do Brasil, mas isso não quer dizer que você possa dizer nada. Se você ouvir um brasileiro reclamando do Brasil, sorria e acene com a cabeça. É isso Se que eu você faço. concordar ou acrescentar alguma coisa, você fará inimigos. E uma dica também, sempre que eu pegava Uber, sempre, primeiro eram os Ubers que puxavam papo de política e depois puxavam também, né? Mas eu muitas das vezes dava iniciativa. Quando o cara falava que era a favor do Bolsonaro, eu só dizia sim, sim. Se dissesse que era a favor do Lula, eu também sim, sim, para não criar discórdia. Imagina me xingarem, sacarem uma arma aí durante Uber e eu sou estrangeiro, não tenho o quê? Não tenho quem conheço perto, assim, não tenho familiar. Sei lá, são coisas que eu sempre faço. Que eu sempre fazia, Por outro né? lado, se você mencionar coisas boas sobre o Brasil, os brasileiros vão te amar e serão seus melhores amigos. Mas tem muitas coisas boas no Brasil, tem muitas coisas boas, não é preciso mentir também, nem que uma coisa ruim seja boa, como por exemplo, política no Brasil, apesar de funcionar muito melhor do que aqui, ainda precisa de ainda tem muita coisa a melhorar. Número 3. Dizer que os E isso vocês próprios podem concordar, comentem aqui para eu saber. irmãos Wright inventaram o avião. Não diga a um brasileiro que os irmãos Wright inventaram o avião, a menos que você queira entrar em uma discussão. Eu li muitos artigos sobre esse assunto antes de fazer este vídeo e percebi que, até hoje, mais de um século depois, Ainda não há especialistas consenso. ainda não chegaram a um acordo. Alguns dizem que os irmãos Wright inventaram o Para mim avião e foi o outros Santos dizem que Dumont. foi Santos Dumont. Como você deve imaginar, para nós brasileiros, não há dúvidas. O inventor do avião foi Alberto Santos Dumont, um brasileiro nascido em Minas Gerais em 1873. Se você for ao Rio de Janeiro, talvez você desembarque no aeroporto Santos Dumont, E eu conheci o aeroporto, não peguei voo lá, mas conheci. que foi nomeado em homenagem ao inventor. Número 4. Não saber qual é. E foi lá também onde tinha aquela, não sei se não é metrô não, acho que é aquele VST, não sei se esqueci o nome, acho eu, que tem, para quem é do Rio de Janeiro vai comentar. Nesse dia fui passear com amigos, depois outro dia, no primeiro dia fui sozinho, na verdade no outro dia fui com amigos. No dia que fui sozinho estava de Uber, com amigos inscritos do canal, foi a pé mesmo, conheci bastante lugares. É a capital do Brasil. Outra coisa que deixa o brasileiro incomodado é quando um estrangeiro não sabe que a capital do Brasil não é o Rio de Janeiro, Nem São Paulo. nem São Paulo. E sim Brasília. Mas se você quiser irritar mesmo um brasileiro, é só dizer que a capital do Brasil é Buenos Aires. Sério, gente. Então, vamos ter uma mini aula de geografia. Repita depois de mim. Buenos Aires é a capital da Argentina. Argentina. A capital do Brasil é Brasília. Brasília. Número 5. Tô me sentindo Presumir que inteligente. todo brasileiro saiba sambar, jogar futebol e viva na praia. Principalmente essa de futebol e viver na praia. Muita gente pensa que o Brasil é só isso, mas é muito mais do que isso. E nem todo mundo sabe sambar, nem todo mundo sabe jogar futebol, nem todo mundo gosta de ir à praia, nem todo mundo vai à praia.
Seria ótimo, mas não é verdade. A Ver na ideia praia de que seria muito brasileiros ótimo mesmo. adoram samba, futebol e carnaval não passa de um estereótipo. Há Carnaval muito mais também do que isso no Brasil. é um Então, estereótipo. quando conversar com um brasileiro, tente descobrir outras coisas sobre o país. Evite mencionar estereótipos e, por favor, não pergunte a brasileiros se eles sabem sambar. Número 6. Já devem estar Sugerir cansados dessa pergunta. que o Brasil não tem o melhor futebol do mundo. Nem Isso todos os também, brasileiros isso também já é loucura. É loucura. O Brasil tem tem os melhores jogadores do mundo, né? O campeonato já, vocês sabem claramente que não é o melhor do mundo. Tem os europeus são mais avançados, mas os brasileiros torcem muito para os seus países, para os seus clubes, aliás, clubes do seu país. Eu também pude entender isso. Gostam de clubes da Europa, mas tem muito isso de se eu nasci no Rio de Janeiro, sou ou do Vasco ou do Flamengo, os principais, nem tem outros clubes. gostam de futebol, mas muitos são torcedores fanáticos. E há Sim, duas coisas que você não deve dizer a essas pessoas. Primeiro, não diga que o Maradona é melhor do que o Pelé. Não faça isso. Todo mundo sabe que o Pelé claro que não. Seria um erro também, né? Uma falta de respeito e um erro. Primeiro, não diga que o Maradona é melhor do que o Pelé. Não faça isso. Todo mundo sabe que o Pelé é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Juntamente E com o Cristiano segundo, Ronaldo. não mencione o jogo do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. E eu e meus amigos conversamos muito sobre esse jogo de 2014. Mas não é zoando, né? A gente, até zoando assim, a gente rindo e tal. E eu não posso zoar porque meu país nunca foi nem a nenhuma Copa do Mundo. No qual nós perdemos de 7-1. Foi humilhante. É óbvio que eu estou brincando. Eu não ligo para futebol, mas muitos brasileiros Eu levam ligo e esse muito. assunto muito a sério. Número 7. Bater a Pensei porta que do fosse camisa carro. de time. Eu acho isso engraçado porque eu não ligo muito para carros, mas eu já vi muitos brasileiros irritados porque alguém bateu a porta do carro. Normalmente, se alguém faz isso, o dono do carro pergunta: "Você não tem geladeira em casa?" Acho que Ah, no caso, fechar com muita força, né? Entendi. Pensei que fosse bater carro fechado, alguém bater assim na porta. Entendi agora. Ninguém gosta, né? Imagina bater teu carro. Ninguém a gosta. ideia é de que devemos fechar a porta do carro assim como fechamos a geladeira. Tem que fechar com carinho. Suavemente. Número 8. Não cumprimentar ou se despedir. Eu não acho que isso Isso também não é que é irritante, né? Mas é falta de respeito, convenhamos. seja irritante, mas é considerado falta de educação. Os Exato. brasileiros esperam que você cumprimente ao chegar e se despeça ao sair, geralmente com beijos e abraços. Se você chega a um lugar e não cumprimenta, algumas pessoas dizem: "Você dormiu comigo?" É claro que eu estou falando de amigos e pessoas conhecidas. Se você não conhece a pessoa, você não precisa beijar e abraçar. Basta dizer bom dia ou boa noite Você dormiu comigo? Não, mas gostaria. e pronto. Número 9. Presumir que mulheres brasileiras estão disponíveis e vão aceitar sair com turistas estrangeiros facilmente. Muita gente também tem essa crença por causa de muito mais, por exemplo, para nós, né? Por causa das televisões e tal, novelas, filmes, alguns programas televisivos, vai dar namoro e tal. Pensam que mulheres do Brasil são bem fáceis, disponíveis, assim posso dizer, né? A todo tempo para sair com turistas, principalmente e tal. Obviamente, mulheres brasileiras No gostam geral, de ser não só tratadas com de respeito, turistas, né? como todas as mulheres do mundo, né? Nem todas estão interessadas em turistas estrangeiros ou qualquer outra pessoa. Eu não deveria precisar dizer isso, mas aqui estou. Você não imagina o número de comentários inapropriados que eu já li aqui no YouTube. E número 10, dizer a um Só brasileiro: ignorar. "Você não parece brasileiro." Uai,
Como assim? É mais fácil dizer que eu pareço brasileiro do que dizer a mim que eu não pareço um brasileiro. Nem meu cérebro não está a processar, mas é isso mesmo. Já me disseram isso algumas vezes. Eu não sei como as pessoas... Mas por que não parece? Porque brasileiro é no sentido pejorativo ou no sentido que você é feio e brasileiros são bonitos. Imaginam que brasileiros sejam, mas não há uma única maneira de descrever brasileiros. No Exato. Brasil, você vai encontrar indígenas, afrodescendentes, descendentes de europeus de todos os cantos da Europa, descendentes de japoneses, chineses, libaneses. E a lista continua. Então, com relação à aparência física, basicamente, qualquer pessoa que você veja na rua poderia ser brasileira. É isso, gente. Eu me diverti muito e aprendi muito também. Muitas das coisas algumas coisas nem foram novidades para mim, principalmente essa parte de que pensar que o Brasil fala espanhol vos irrita, e parte de pensar que a capital do Brasil, Buenos Aires, também irritaria qualquer um. Muita gente pensa até às vezes que Moçambique está dentro da Angola. Isso também irrita qualquer um moçambicano, porque nós moçambicanos somos americanos dos angolanos. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Comentem aí se vocês de fato ficam irritados e qual das 10 coisas vos deixa mais irritado. Inscreva-se no canal, deixe sugestões de próximos vídeos. Até a próxima. Fui!